Fisiatria é uma especialidade médica, você faz residência em medicina física e reabilitação, e a fisiatria ela se preocupa basicamente com função e o tratamento do deficiente físico ou do deficiente de alguma forma geral. Então é uma especialidade que no Brasil surgiu mais ou menos na década de 50, muito relacionado com os pacientes com pólio. Na Europa e Estados Unidos surgiu muito no pós-guerra, para reabilitar os pacientes do pós-guerra. E é uma especialidade que tem crescido pelo envelhecimento da população, pelo aumento dos pacientes com deficiência. A fisiatria, o médico fisiatra, ele sempre acaba atuando com uma equipe multidisciplinar, então trabalha com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, fono quando necessário, arte-terapia, musicoterapia. Então o médico fisiatra acaba sempre estando nesse contexto, e é nesse contexto que a gente pode ajudar mais o paciente com a sequela da pólio. Então a gente faz uma avaliação clínica detalhada, faz uma avaliação das funções do paciente, das principais dificuldades do paciente, de dor. Muitos dos nossos pacientes têm queixa de dor, então a gente pode medicar para dor, várias medicações que podemos usar para dor, dependendo do grau, dependendo da característica da dor. E sempre tentar trabalhar em equipe e fazer com que todo mundo trabalhe junto com um objetivo para esse paciente. Eu acho que cada sequela, cada deficiência tem suas características. O paciente com a sequela de pólio, ele está ficando mais velho, a gente tem visto muito isso, então tem tido mais dificuldades referentes à sequela e ao envelhecimento, ganhar peso. Então, é um paciente que tem essas deficiências desde pequeno, então tem todas essas alterações, tem alguns, às vezes eles são difíceis de aceitar as mudanças, mas a gente tenta ajudar com auxiliares de marchas, cadeiras de roda, as órteses, prescrição de órtese, a gente faz muito também para esse paciente. E são órteses muito específicas, o paciente com sequela de pólio, cada um tem a sua biomecânica, a pólio é extremamente assimétrica, extremamente diferente para cada paciente. Então, eu acho que saber avaliar isso, saber ver isso de uma forma, o paciente de uma forma global, prescrever as órteses adequadas, os auxiliares de marcha, etc., acaba sendo diferente. Eu acho que por essa grande amplitude de aspectos clínicos e biomecânicos que esse paciente pode ter. A síndrome pós-pólio caracteriza-se por essa nova fraqueza e queixas de dor, frio, são diversas queixas que a gente tem visto nos pacientes hoje. Os nossos pacientes têm voltado muito para o centro de reabilitação em procura do médico, em procura da reabilitação com essas queixas. Então a gente tem tentado orientar esses pacientes de acordo com as dificuldades, a dividir mais as tarefas, a tentar reconhecer o que cansa, o que fadiga, explicar outras maneiras de fazer essas tarefas que ele pode fazer de uma forma que canse menos, que sobrecarregue menos. Por causa da sequela e da paralisia, ele já tem alterações biomecânicas que levam a uma sobrecarga de certas articulações. Então, na pós-pólio, no paciente com sequela de pólio, a gente tenta ensinar a fazer as coisas do dia a dia de uma forma que sobrecarregue menos e de uma forma que ele possa ter uma vida útil, uma fase útil o mais longa possível. Os pacientes têm limitações diferentes, cada um tem a sua, por essa diferença aí da sequela de cada paciente. Então, a gente orienta muito peso, uma coisa importante. Então, os pacientes têm a fraqueza, em geral, do membro inferior, então a gente orienta muito tentar não ganhar peso ou até diminuir o peso para ficar mais fácil no dia a dia de andar. Dividir as tarefas Então, não precisa lavar roupa tudo num dia só, divide, não precisa passar roupa tudo num dia só, divide, para evitar a fadiga, evitar a sobrecarga. A gente pode lançar mão de medicações para dor. Muitas vezes os pacientes não dormem bem, então avaliação do sono, medicação, melhorar a qualidade do sono e várias coisas no dia a dia, de alterações no dia a dia, sentar com uma compensação e perceber onde é a fadiga. Eu acho que isso é o que acaba ajudando mais o paciente. Eu acho que o paciente com a sequela de pólio, sobrevivente da pólio, paciente com a síndrome pós-pólio, ele tem que procurar uma equipe que está acostumada a tratar com o paciente pólio. Então, são poucos lugares, infelizmente, que tem essa equipe.
que tem o conhecimento da polio. Aqui o Instituto Jorge Nicole, a ACD e a Escola Paulista de Medicina, eu acho que são as principais, que têm equipes que realmente sabem tratar. A gente tem visto algumas condutas que não são tão adequadas para um paciente com polio. Eu diria que o mais importante é esse paciente ele se perceber, ele ver que podem ter novas dificuldades que podem ser explicadas tanto pela síndrome pós-polio quanto pela idade, pelo envelhecimento, tanto pelo ganho de peso. E existem medidas simples que a gente pode fazer do dia a dia que melhoram muito a qualidade de vida. Eu já falei, diminuir o peso. Às vezes a prescrição de uma muleta, de uma simples bengala pode ajudar muito nessa qualidade da marcha, na biomecânica da marcha. Tem pacientes que a gente orienta a usar a cadeira de rodas quando vai fazer alguma coisa mais longe, passear no shopping. A cadeira de rodas acaba dando uma independência maior. Dividir as tarefas do dia a dia, mas principalmente começar a se perceber, começar a ver quando está sobrecarregando, quando está um exagero. Então, acho que a minha maior dica é procurar profissionais, seja o fisiatra, seja o médico ortopedista, seja o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, uma equipe que realmente esteja acostumada e que tenha conhecimento da poliomielite.